Boa tarde para você aqui do meu Instagram. Estamos voltando aqui com as nossas lives. Hoje a nossa live devocional. Carolzinha, seja bem-vinda. Todas e todos muito bem-vindos. Pontualmente aí às 14h, nessa terça-feira, dia 29 de agosto, estamos finalizando o nosso mês de agosto, entrando no mês de setembro. Para a glória de Deus, o nosso tema de hoje é Quem tem sede, venha. A nossa live de hoje é uma live devocional profética e eu espero que a sua vida seja muito abençoada, que a sua vida seja cheia nesta tarde. Para você que também estará assistindo depois o nosso gravado, eu espero que você seja muito abençoada e muito abençoado. O nosso texto de hoje é o texto de Isaías 55. Também quero aproveitar e pedir que você que vai estar assistindo aí depois, que você possa estar enviando para no mínimo 2, 3 pessoas importantes para você. Márcio, meu irmão, Deus abençoe muito sua vida. Que você possa estar enviando aí para no mínimo 2, 3 pessoas que você deseja abençoar, que você deseja que essa mensagem chegue até ela. Então, quero compartilhar com vocês. Nós não vamos perder tempo. Se você quiser acompanhar aí comigo, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 55. É um texto maravilhoso da palavra. Já faz algum tempo que Deus falou comigo sobre essa palavra. Já fazem alguns meses. E é uma alegria poder compartilhar com você nessa tarde sobre esse texto tão maravilhoso. Isaías 55, o nosso título é o seguinte: o convite gracioso de Deus. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você. Por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Versículo 6. Invoquem-no enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que texto maravilhoso, gente. Versículo 8. Essa é uma passagem específica que eu gosto muito. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Cris, bem-vinda! Nós estamos lendo Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que palavra maravilhosa. Versículo 12, estamos já caminhando para o final do capítulo. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados, os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará.
Que linda esta palavra. Nós vemos aqui, como o título já fala, o convite gracioso de Deus para as nossas vidas. E o convite é: venha, venha, e você que tem sede, venha às águas. Laís, lindona, bem-vinda. O convite é: você que tem sede, você que tem fome, venha até as águas, as correntes de águas, e você encontrará e você saciará essa sede. Nós vemos aqui, gente, no versículo, ainda no versículo 1, ele fala: venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Tem tudo em abundância para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra, ela é dita que ela é alimento para as nossas vidas, né? E muitas vezes nós estamos cercadas por uma sociedade de consumismo, uma sociedade em que a gente não faz nada sem recursos. Você com certeza vai concordar comigo. E a palavra, ela está nos convidando aqui. Você que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Né? Você não precisa necessariamente despender recursos, é só você se achegar e vir e beber dessas águas que estão à sua disposição. Nós vemos também aqui no versículo 6, né? Nós vemos aqui esse convite, é um convite, além de um convite, ele é um alerta. Ele diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Gente, muitas vezes não é o Senhor que não vem ao nosso encontro, né? Nós vemos ao longo da palavra, nós vemos lindas histórias de retorno ao Senhor. Nós vemos a história do filho pródigo, nós vemos a história da ovelha perdida, uma história muito linda, que a minha irmã sempre gostou desde pequena. E nós vemos que esse convite para nós é um convite que depende de aceitarmos esse convite gracioso de Deus. Quantas vezes o Senhor nos chama, quantas vezes o Senhor diz para mim e para você: venha até mim, venha e beba, não é mesmo? Bel, bem-vinda. Eu quero compartilhar com vocês também uma passagem que é a passagem de Mateus 11, 28 e 29, é uma passagem muito conhecida, que ela diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha que lindo, gente. Aqui nós estamos falando nessa tarde, toda essa palavra, ela gira em torno, né, daquilo que a nossa alma almeja, daquilo que a nossa alma busca em diversos lugares e que só encontramos em Jesus. Só encontramos vindo até essas águas e bebendo, nos fartando dessas águas, nos fartando desse alimento que é a palavra, que é um alimento rico, que é um alimento que está à nossa disposição. Eu tenho compartilhado com as minhas mentoradas da mentoria Mentalidade Empreendedora sobre o livro de Provérbios. Eu tenho lido juntamente com elas e cada vez que eu leio, eu fico impressionada com a riqueza da palavra de Deus. Quantos ensinamentos, quanto alimento para as nossas vidas, quanta instrução, que muitas vezes a gente fala: eu não sei o que fazer nessa situação, eu não sei como agir com isso, com determinada situação, com determinada pessoa, eu não sei como fazer. E na palavra de Deus, gente, tá tudo colocado ali, tá tudo para nós, tá tudo ali gratuitamente. A gente só precisa se achegar e beber dessas águas. Nós precisamos realmente ter o coração disponível e desejoso por essas águas. Então vamos voltar aqui para o nosso texto, Isaías 55. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham e comprem sem dinheiro e sem preço. E no versículo 2 a gente lê o seguinte: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Davi foi um grande rei, um grande ungido representante do Senhor nessa terra.
E nós vemos que o nosso Deus é um Deus de aliança, é o Deus de aliança, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que cumpre e que mantém as suas promessas e as suas alianças ao longo das gerações, né? Então o nosso Deus é um Deus que deseja se aliançar, é um Deus que deseja ter uma aliança conosco. Ele não deseja apenas, nós vemos aí, né, tantos e tantos deuses, né, tantas e tantas crenças que as pessoas têm, e o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que espera, que ele busca, ele anseia, deseja que nós venhamos até ele, que nós venhamos, mais uma vez eu vou repetir, venhamos até essas águas e possamos beber e nos saciar de tudo aquilo que ele tem para nós. Deixa eu até dar uma olhadinha o que eu anotei aqui. Eu anotei, gente, que quem é que vai precisar dessas águas? Quem que vai ter sede? Com certeza nós vamos concordar, juntas e juntos, que aquele que tem sede é aquele que está com a sua alma ressequida. É aquele que está com a sua alma sedenta. De fato, a sua alma tem buscado, ansiado por coisas que talvez você nem saiba o que seja, e você não sabe aonde encontrar. Você sabe que você não encontra isso em coisas, você sabe que você não encontra isso em pessoas, você sabe que você não encontra em nenhum lugar. Então isso está no Senhor, na sua presença, na palavra dele. Mergulhe nessas águas, venha até essas águas, clame ao Senhor. Deus, eu quero conhecer o Senhor. Deus, eu quero saber, eu quero beber dessa água que sacia. Eu quero de fato saber que eu não preciso ter dinheiro para eu poder necessariamente desfrutar daquilo que o Senhor tem para minha vida, porque é livre, é gratuito. O Senhor dá liberalmente. O coração do nosso Deus é maravilhoso, generoso, ele sempre vai estar ali por nós, sempre vai estar pronto a perdoar, pronto a se inclinar perante o nosso clamor. Então, essa alma ressequida, essa alma sedenta pode ser a sua alma nesse dia, nessa tarde, né? Numa terça-feira aí, no meio da semana, poxa, essa live aí, quem tem sede, o que será que vai ser dito? Né? E talvez a sua alma esteja assim, talvez você esteja há meses, semanas, talvez anos vivendo com essa alma ressequida e você não sabe aonde buscar, aonde encontrar. Então hoje eu tô vindo aqui falar para você, como boca profética de Deus, falar para você, está no Senhor e na sua palavra tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você anseia e muitas vezes não sabe aonde saciar tudo isso. Eu anotei aqui também, gente, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, Deus falou muito comigo sobre descontentamento do coração, né? Às vezes o descontentamento do nosso coração nem sempre são grandes descontentamentos, talvez são coisas pequenininhas que um dia ou outro nos pegam mais, coisas que ainda não estão como a gente gostaria, pendências, né? Todas e todos nós temos essas insatisfações nas nossas vidas. E eu acredito que o que Deus deseja, né, eu sempre vejo que o Senhor, ele não espera que a gente faça de conta que essas coisas não existem. Ele não quer que a gente simplesmente passe um pano por cima e fale assim, não, tá tudo bem, não tem descontentamento na minha vida, não tem satisfação na minha vida, não tem sede na minha vida. É muito pelo contrário. O desejo do coração dele é justamente que a gente olhe, que a gente vá até a presença dele e fale, Deus, realmente existe essa insatisfação no meu coração, realmente existe essa sede no meu coração que eu não posso me saciar sozinho. Senhor, esse descontentamento, talvez eu nem consiga identificar ainda qual que é a raiz que está lá embaixo, mas o Senhor sabe de onde vem isso e o Senhor sabe como suprir e como sanar a minha vida de todas as formas. Então eu acredito, queridas e queridos, que é isso que Ele espera, que a gente vá até Ele com toda essa sede, com tudo isso que está no nosso coração, com as coisas boas e também com aquilo que a gente talvez gostaria de esconder, mas não podemos esconder dele, e que a gente vá até Ele, entregue, coloque aos pés dele todas essas coisas e que a gente possa dizer, Senhor, eu estou aqui para beber das suas águas. Senhor, eu estou aqui porque eu quero mergulhar no seu rio.
Senhor, eu tô aqui porque eu quero te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Eu quero saber quem é esse Deus que eu tô servindo, que eu digo que sirvo, que eu digo que amo. Eu preciso conhecer o Senhor na intimidade, eu preciso conhecer o seu coração, eu preciso saber o que o Senhor espera de mim para esse momento da minha vida, para essa estação da minha vida, para as próximas e para o restante da minha vida. Gente, o que o Senhor espera realmente é que a gente possa colocar o nosso coração aos pés dele. Ele não espera que a gente esconda dele nada daquilo que está no nosso coração, nada daquilo que a gente anseia. Deus espera que a gente esconda, ou que a gente fale, não, Senhor, isso aqui tá tudo bem, quando na realidade às vezes não está. Queridas que chegaram por último, Débora, Pri, Deus abençoe vocês. Cris, obrigada pela companhia aqui. Vocês fiquem livres aí para comentar. Quem vai assistir depois também pode deixar um comentário, um recadinho se essa live falou o seu coração. Então, gente, essas insatisfações, tudo isso que está ressequido nas nossas vidas, a gente precisa colocar aos pés dele. E eu acredito de todo o meu coração que é isso que ele deseja, porque assim tem sido comigo. Carol, mesmo porque ele já sabe tudo, a gente acha que tá escondendo. Pois é, Carol, a gente às vezes acha, mas a gente não pode esconder nada. Então, o que ele deseja realmente é que a gente chegue até ele como estamos e com tudo aquilo que está no nosso coração, e ele mesmo é poderoso para ele vir limpando, para ele vir fazendo todo o trabalho dele. Nós vamos ver lá, nesse lindo texto que nós estamos lendo, Isaías 55, nós vamos ver que lá no versículo 13, que é o último versículo, diz o seguinte: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Ou seja, haverá uma transformação a partir dessas águas, daquele que vem, aquele que atende o convite gracioso de Deus. A gente vai até ele, a gente é saciada, a gente é preenchida. E aí o que acontece? Acontece uma transformação. Não tem como nós irmos até ele e nós sairmos da mesma forma. Não tem como, gente. Não tem como. Se isso está acontecendo com você, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Não é o Deus verdadeiro, o Deus vivo que nós conhecemos. Talvez é alguma coisa ali no meio do caminho que não tá legal. Mas o Senhor, quando ele vem, quando ele tem um encontro real e genuíno com a gente, ele transforma as nossas vidas. Ele faz com que coisas cresçam nas nossas vidas, como a gente vê aqui, crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. Ele troca coisas na nossa vida. Ele coloca as coisas no lugar. Ele arranca os orgulhos do nosso coração. Ele coloca os frutos do Espírito. Ele coloca humildade. Ele coloca a identificação com o coração dele. Ele coloca os frutos do Espírito, né? O Espírito de Deus, ele produz frutos bons na nossa vida a partir do amor, que é o maior fruto que possa existir. Então, não tem como sairmos da presença dele sem sermos transformadas no nosso íntimo. Vamos prosseguir aqui. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. Que coisa mais maravilhosa. Aí ele fala de Davi. As misericórdias prometidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus. Versículo 6. Vamos mais uma vez ler essa parte aqui. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Ou seja, precisamos buscar e invocar o Senhor, queridas e queridos. Precisamos nos achegar até ele. Porque quantos movimentos ele já fez ao nosso encontro para nos encontrar. Carol, com certeza. Carol, anota aí para nós. Anota aí, importante. Esses dias a gente estava falando sobre os frutos do Espírito na célula. Foi muito legal, muito especial. Então, ele está esperando ser buscado para se deixar encontrar por nós. Versículo 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Gente, vocês estão vendo que lindo esse caminho desse capítulo Isaías 55? Ele chama, venham a mim. E aí ele diz, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão?
Na sequência, ele diz sobre a aliança que ele fez com Davi, a aliança que ele deseja estabelecer conosco. E então ele diz: busquem ao Senhor, invoquem enquanto ele está perto, porque ele é rico em perdoar. Voltem-se ao nosso Deus em arrependimento, porque ele é rico em perdoar. E aí, nós vemos na sequência o versículo 8, que é um dos versículos que está no meu coração, um dos versículos da minha vida. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Eu me lembro, posso compartilhar com vocês aqui, eu me lembro que teve uma época da minha vida, quando eu era adolescente, não faz tanto tempo assim, né? Mas por diversas e diversas vezes Deus falava comigo nesse versículo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito de planejar, muito de querer assim fazer a minha listinha das coisas, os planejamentos, os planos do meu coração. E por diversas e diversas vezes Deus falava comigo: Roberta, porque os meus pensamentos ao seu respeito são maiores. Você pode ter pensamentos muito bons ao seu respeito, mas imagina aquilo que eu reservei, aquilo que eu preparei para você. Isso nem consegue passar pela sua mente, pelos seus pensamentos, pelo seu coração, aquilo que eu preparei para os meus filhos, para aqueles que eu amo. Como diz na palavra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Quantas vezes a gente pode questionar os planos e caminhos do Senhor para as nossas vidas? Quantas vezes a gente pode olhar e falar: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo não, porque tá ali, tá meio nosado, tá meio embolado, tá estranho, não tem, como é que eu vou ver que o Senhor tem um caminho bom para mim? Como é que o Senhor vai ter aqui, como diz, né, um pensamento, um caminho mais alto do que aquele que eu possa ter? Se eu não consigo ver isso. E isso é fé, né, gente? Isso é fé. É a gente caminhar em fé naquilo que o Senhor tem, nas suas promessas e muitas vezes naquilo que a gente não consegue ver. Né? De fato, porque aí a fé, ela se manifesta e de fato a nossa fé está em ação. Né? E é aí que o Senhor ele tem liberdade para agir nas nossas vidas como bem lhe apraz. Isso existe um caminho, né? Não é fácil a gente fazer isso, a gente deixar o controle, a gente deixar de fato, né? Falar: Senhor, vem aqui, assume a direção da minha vida. A gente pode pensar na figura de um carro, né? Muitas vezes a gente quer estar na direção e deixar o Espírito Santo no banco do passageiro, mas o que Deus espera de nós verdadeiramente é que a gente possa colocar Ele de fato no banco da direção e a gente está como que de carona e falar: Senhor, pode conduzir a minha vida. Senhor, aquilo que é minha parte eu vou fazer, estou fazendo, mas naquilo que cabe ao Senhor, eu permito que o Senhor conduza a minha vida, eu permito que o Senhor leve a minha vida para onde o Senhor desejar. Nós vemos também que tem um versículo. Hoje mais cedo eu estava orando, eu me lembrei desse versículo que ele diz o seguinte: aqueles que são guiados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Né? A gente não vê, a gente vê o vento, não sabe para onde vai, para onde vem. Assim são os que são guiados pelo Espírito. E quando nós nos permitirmos sermos guiadas pelo Espírito de Deus, é realmente assim, a gente não tem muita previsão, a gente não tem controle das coisas, né? É um outro estilo de vida, é uma outra forma de vida. Nem todas as pessoas querem. E tá tudo certo, existe uma escolha, existe um convite. Venha a mim, né? Como diz ali em Mateus, que nós lemos juntas também. Venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Né? O descanso do Senhor nas nossas vidas é da forma dele, nos termos dele. Né? Então ele diz: deixa pra mim, traz pra mim toda essa preocupação, traz pra mim todos esses problemas. Significa que ele vai resolver do jeito que a gente resolveria? Nem sempre, eu diria quase nunca. Né? Então muitas vezes a gente vê aí um evangelho pregado
por aí, às vezes, que é um evangelho que atende aquilo que a gente espera, gente. O evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro da palavra, da sã doutrina, é um evangelho que a gente renuncia, que a gente coloca os nossos direitos aos pés dele, que a gente permite que ele guie e direcione a nossa vida segundo a vontade dele. De fato, a gente ora tanto, né? A gente tem tanto hábito de orar e falar: ai, Deus, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. E de fato, quando a gente se permite viver a vontade de Deus, é desafiador, gente, porque muitas e muitas vezes não é como nós faríamos e agiríamos, mas é a sabedoria de Deus. Outro dia também, na semana passada, eu estava em uma reunião de mulheres muito abençoada e foi falado sobre a sabedoria do alto, né? A sabedoria do alto, quando o apóstolo Paulo diz que ele pregou e ele não pregava de acordo com a sabedoria humana, ainda que ele fosse um homem muito instruído naquela época, ele falava e compartilhava a partir da sabedoria de Deus e não da sabedoria humana. Ele não se utilizava de todos os jargões e sabedoria e linguagem rebuscada e tudo mais e tal. Ele falava em simplicidade do evangelho. Então é assim, eu acredito, que o Senhor deseja fazer conosco. É mesmo, Carol, glória a Deus. Vocês que estão aqui comigo, eu quero agradecer o carinho de vocês, que tiraram um tempinho do dia para estar aqui comigo. Tá fazendo sentido para vocês aí o que nós estamos conversando, gente? Tá fazendo sentido? Me deem aí um ok aqui nos comentários. É tão gostoso essa troca, né? Muito gostoso. Falem aí para eu saber que tá fazendo sentido. Então, gente, voltando, né? Que estávamos falando sobre orarmos pela vontade de Deus e nos submetermos à vontade de Deus. Não é simples, mas é possível. Né? Quero encorajar você nesse dia que é possível e é maravilhoso quando a gente de fato traz todas as coisas ao Senhor e Mateus 11 nos fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, né? Eu acredito realmente que o que nós precisamos hoje, mais do que nunca nos nossos tempos, nós precisamos de descanso. Eu acredito que a alma de todas nós, clama por descanso. Totalmente, não tem melhor lugar do que viver no centro da vontade de Deus. Amém, Débora. Amém, Márcio, meu irmão. Cris, verdade, apareceu a live. Esse Espírito Santo é incrível. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Às vezes, né, eu posso compartilhar aqui com vocês que isso como nós estamos falando aqui desde o início, a gente precisa pedir muitas vezes, né, Cris? Então, assim, Espírito Santo de Deus, fala comigo, me direciona, me conduz, né? Tem um livro muito conhecido que ele chama Bom Dia, Espírito Santo, né? Então, a gente já levantar e conversar com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não aprende na igreja, né? E o Espírito Santo, ele é uma das 3 pessoas da Trindade, né? Assim como a gente fala no nome de Jesus, assim como a gente se refere a Deus como Pai, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, confortador, aquele que nos ensinaria todas as coisas, né? Então isso é muito forte realmente, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós temos decisões a tomar, quando nós precisamos procurar pessoas, enfim, quando nós precisamos de orientação e instrução clara, ele está dentro de nós, pronto a de fato exercer o ministério dele nas nossas vidas, né? Então nós podemos e precisamos convidar ele a estar juntamente conosco. Então vamos seguir aqui. Nós lemos o versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos são maiores, né? Então eu estava compartilhando com vocês sobre essa fase da minha vida em que Deus diversas e diversas vezes ele falava para mim: Roberta, os meus pensamentos sempre são maiores e melhores para você do que os que você teria, né? E eu quero acrescentar para vocês aqui que na sequência Deus falava muito comigo, né? Que aí eu fui entendendo o que ele estava querendo comunicar comigo. Ele falava para mim sobre Provérbios 3. Eu vou abrir aqui rapidinho, porque é um texto também muito significativo e eu faço questão de compartilhar com você nessa tarde. Ele diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Provérbios 3, 5. 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal, né? A gente poderia até continuar lendo aqui, mas eu vou me ater a esses versículos. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, por que Deus, todas as vezes ele falava para mim, minha filha, os meus pensamentos são maiores e melhores? Porque, como quem diz, Roberta, não se apoia no seu planejamento, não se apoia naquilo que você está enxergando que é bom para você hoje ou amanhã, enfim, qualquer momento. Se apoia naquilo que eu tenho para você, se apoia na minha vontade. Pergunta para mim o que é que eu tenho para você. Me consulta, né? Quem está aí das meninas, das nossas mulheres maravilhosas do Mentalidade, nós temos falado muito sobre isso, sobre pedirmos ao Senhor, sobre consultarmos ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, para pequenas e grandes decisões, para isso ser um hábito. Nós nos achegarmos até Ele e falarmos, Senhor, o que o Senhor tem? Isso aqui é sim, é não, é espera, o que o Senhor tem para a minha vida? Né? Então isso, gente, sendo um hábito da nossa vida, do nosso coração, é maravilhoso, porque isso nos poupa de decisões erradas, nos poupa de tropeços, nos poupa, como diz lá em Provérbios, né? Nos poupa de tantas e tantas coisas, tantas ciladas, né? Tantas coisas que os nossos olhos, a nossa visão humana limitada não conseguiria enxergar. Deixa eu ler aqui o que a Cris falou. Não conheço esse livro, mas peço ao Espírito Santo que me ilumine todos os dias. Que lindo, Cris. É um livro é um livro clássico sobre o Espírito Santo. Como é difícil confiar, um exercício diário. Para todas nós, soltar o controle, né? Soltar esse controle, deixar que o Senhor esteja realmente na direção e não que a gente fique deixando e tomando de volta, né? A gente pode fazer isso muitas vezes, né? A gente deixar uma situação, um problema, uma circunstância, a gente deixa e tira. Então, assim, é aí que a gente precisa, de fato, aperfeiçoar a nossa confiança, né? E peçam, gente, comecem a pedir capacitação do Espírito Santo. Espírito Santo, sozinha não consigo. Me ajuda a deixar isso e a descansar. Me ajuda a vir até as tuas águas, me saciar e deixar que aquilo que não está no meu alcance de resolver, que o Senhor possa, de fato, me conduzir, me capacitar a fazer isso. Na força do seu poder, não na minha força. Vamos aqui prosseguir para a gente já encerrar nossa live. Vocês estão gostando da nossa live? Que gostoso fazer uma live devocional aqui com vocês. Isso queima no meu coração. E claro que a gente tem as lives temáticas, né, das mentorias, mas o meu coração se alegra muito em compartilhar das verdades da palavra do Senhor. Esses últimos dias ele tem falado muito para mim sobre domingo na igreja, né, foi compartilhado sobre aquela passagem que diz o seguinte: compartilha, fala da palavra em tempo e fora de tempo, né? Então às vezes a gente se sente assim acuado, né? Mas como diz a Carol, né, que a gente cristão, a gente coloca Deus em tudo, né? E não tem como a gente não colocar Ele em tudo se Ele é tudo o de mais importante e precioso nas nossas vidas, né? Então, para os últimos dias que estamos vivendo, é urgente que a gente fale da palavra em tempo e fora de tempo. E talvez você pode dizer assim para mim, mas as pessoas já sabem, as pessoas conhecem. Gente, as pessoas, elas estão tão mergulhadas em engano e auto-engano, elas estão tão mergulhadas em coisas que parecem ser, mas não são, que elas precisam, de fato, como nós estamos falando aqui, os corações, eles estão sedentos, eles têm sede por ouvir de fato o que é a genuína palavra de Deus, o que é a genuína água do Espírito Santo para nós, o que é de fato a vida cristã genuína, porque o fake, como diz o fake, aquilo que parece e não é engano, tá cheio por aí, né? E nós sabemos que nos últimos tempos também seriam tempos trabalhosos, tempos em que haveriam muitas e muitas coisas, muitas doutrinas. Gente, abre o olho, muita coisa que parece ser, mas não é. Muita coisa que diz, que fala o nome de Deus, não significa que seja vindo da parte de Deus. E nós precisamos ter conhecimento da palavra dele para a gente de fato conseguir discernir, porque se a gente não sabe o que está dito na palavra dele, a gente é muito facilmente levada para lá e para cá. Então a gente precisa estar fundamentada na palavra dele. Carol, não tem como
para alguns parecemos chatas, mas só nós sabemos de onde Deus nos tirou e o desejo de falar dele queima. É exatamente isso, Carol. Exatamente isso. Quando sabemos tudo que ele já fez e tem feito nas nossas vidas, não importa o que qualquer pessoa pense ao nosso respeito, porque o que mais importa são os pensamentos dele ao nosso respeito, como nós temos visto aqui nessa linda palavra. Alessandro, um beijo para você, um beijo. Nós estamos lendo Isaías 55. Então nós vamos prosseguir, gente, versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Que coisa mais maravilhosa. Tudo aquilo que é dito ao nosso respeito pela boca de Deus não voltará para ele vazia, mas fará tudo o que ele designou, que é o que diz ali na sequência, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós vemos também que no livro de Jó é dito que Jó diz ao Senhor, né, após ele ter passado tudo o que ele passou, ele consegue concluir, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Né? Então é mais ou menos isso aqui que está falando. A palavra que sai da boca do Senhor ao nosso respeito, para nós, ela não voltará vazia. E queira o Senhor que ela encontre em nós terrenos férteis, que ela encontre em nós um lugar que vai brotar, germinar, que vai multiplicar toda essa semente da palavra e que vai de fato viver, praticar as verdades e viver em alegria e abundância de vida em todos os sentidos. Versículo 12. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e colinas romperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Como nós já comentamos aqui, esse finalzinho, ele está falando o quê? A palavra do Senhor que sai da boca dele para nós, ao nosso respeito, ela não voltará vazia, ela vai cumprir tudo que a designou. Então, isso vai gerar transformação nas nossas vidas, né? Vocês veem que o aprimorar, o objetivo, né, envolto ao aprimorar é o que? É o nosso amadurecimento, é o nosso crescimento diante de Deus, nós sermos lapidadas diante de Deus, para que nós sejamos mulheres que são conformadas à imagem de Cristo, mulheres que são parecidas com o coração de Deus, né, que a gente olha e aquilo reluz, aquilo brilha, mas não é o brilho nosso, é o brilho do Senhor. Então, nós vemos aqui, né? Sairão com alegria e em paz serão guiados. Maravilhosa essa palavra, simplesmente maravilhosa. O convite gracioso de Deus para nós nessa tarde de terça-feira. Ele é o único, gente, ele é o único que verdadeiramente pode transformar e regenerar o coração humano. Nós vemos aí, né, e eu falo isso para vocês porque eu trabalho, né, com ferramentas do desenvolvimento e nós vemos tantas e tantas coisas, nós vemos pessoas buscando, acreditando que ferramentas humanas vão saciar. Não vão saciar, gente. A única fonte que sacia nossas vidas é o Senhor, a sua palavra, o seu poder que opera em nós. Então, se nós nos achegamos até a fonte, se nós nos achegamos até Ele, nós encontramos de fato o que nós realmente precisamos. Nós encontramos todas essas águas que saciam o nosso ser, nós encontramos aquilo que nos preenche, aquilo que de fato nós buscamos no nosso íntimo e que pessoas e nada mais nessa vida, nessa terra, podem saciar, nos suprir e completar dentro de nós aquilo que só o Espírito de Deus pode. Minha amiga e irmã Gleice chegou aí, um beijo. Então eu quero orar com você nessa tarde. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, vocês que estão ao vivo, obrigada pelo carinho mais uma vez. Você que vai estar assistindo depois, eu vou pedir que você esteja aí compartilhando com pelo menos 2, 3 pessoas, para que essa mensagem chegue, para que essa mensagem penetre no coração, para que de fato essa mensagem possa
não voltar vazia, né? Aquilo que eu tô aqui compartilhando com vocês nessa tarde, não volte vazio, mas dê frutos, né? Toque a vida de pessoas, de fato, pessoas sejam tocadas, sejam despertadas, que tenham e sintam fome e sede pela palavra de Deus e que possam, de fato, mergulhar e buscar nessas águas, que são as águas verdadeiras, que são as águas que, de fato, têm algo a nos preencher o nosso ser. Tem lugares que só Deus, através do Espírito Santo, poderá ministrar. Isso é verdade, gente. Só Ele, só Ele. Então vamos orar juntos e juntas, né? Eu quero convidar você que, se você estiver fazendo essa oração, você pode me chamar depois pelo direct. Se você nunca fez essa oração, se você quer mergulhar mais com Deus, se você quer mais de Deus e talvez você não sabe como fazer isso, né? Eu te convido também a você conhecer as minhas mentorias, você conhecer o Seminário dos Sonhos, né? Você conhecer os nossos serviços aí que são de fato para auxiliar, para nos auxiliar nesse caminho, né, para nos fazer crescer. Mas de fato, gente, sem a palavra de Deus a gente não consegue nada. Sem o Espírito Santo de Deus, de fato, não conseguimos nada. Então quero orar junto com você e abençoar o seu restante de semana e abençoar tudo aquilo que você faz. Obrigada, Bel, pelo carinho. Obrigada, Gleice. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essa live, Senhor, essa palavra, Deus, é a sua preciosa e maravilhosa palavra, Deus. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que esteve aqui comigo ao vivo, Senhor, pelo carinho, pelo prestígio, Pai, suas famílias representadas, sonhos e planos dos seus corações, Pai. Quero pedir, Deus, por cada pessoa também, Senhor, que estará vendo essa live posteriormente, Deus. E a minha oração nessa tarde, Senhor, é para que o seu Espírito possa continuar ministrando aos corações, para que o seu Espírito, de fato, possa nos atrair até a sua presença, para que o seu Espírito possa nos mostrar, nos revelar as tuas águas, as águas verdadeiras e que saciam, de fato, a sede dos corações, Pai. Seja conosco a sua mão, Deus. Eu abençoo a vida de cada pessoa que vai ter contato com essa live, Deus. Eu te agradeço, te rendo graças, glórias e honras ao seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridas e queridos, obrigada muito pelo carinho, né? E você pode deixar depois, assim que a nossa live for postada, você pode deixar lá um recadinho, você pode deixar o seu comentário carinhoso de como é que foi, se essa live tocou o seu coração, né? Se você teve depois confirmações do Senhor a respeito dessa palavra, eu vou ficar muito, muito feliz de ouvir com toda certeza. Então, um grande beijo para você, um restante de semana muito abençoado, Deus nos abençoe, um beijo e amanhã à noite, nós temos mais um encontro de mentoria Mentalidade Empreendedora presencial. Um beijo para você, até mais. Beijo.